Olá, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez com o Evangelho do dia para você. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos peçais. Eis como deveis rezar: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nós entramos assim na segunda parte dos ensinamentos de Jesus na montanha. Jesus estava falando ao povo, mas especialmente aos seus discípulos. Um discípulo se dirigiu a Jesus e perguntou como orar. E Jesus explicou que não precisa muita balbúrdia nas orações, muita elevação, muita situação. O que precisa é que, para cada situação, você se comporta sempre com a intimidade com Deus. A intimidade com Deus requer de nós a compreensão da força da oração pelo poder que Deus exerce quando escuta sua prece. Mas Ele mesmo diz que mesmo antes que a gente faça a nossa oração, mesmo antes que a gente peça alguma coisa a Deus, e que Ele a dará, dependendo da sua fé, Ele já está sabendo o que a gente quer. Ele sabe o que a gente precisa. Ele sonda os nossos corações. Ele vem a nós muito antes que a gente vá ao seu encontro. Então Jesus ensina aos discípulos, ensina a mim, ensina a você, que a oração, a forma de orar, não é o que é importante. Multiplicar as palavras não é muito importante. E Ele nos ensina dizendo como orar. No Pai Nosso. Primeiro Ele quer que a gente se dirija ao nosso Pai do céu, ao Deus Todo-Poderoso, Pai Nosso que estás nos céus. Depois, a gente se dirige ao nosso Pai, reconhecendo realmente que Ele é Deus, que Ele é santo, que Ele é poderoso, sabendo o que Ele é, e santificando o nome dEle, chamando Ele para vir para o nosso reino. O que temos na terra é um reino, o reino da terra, mas que Deus está nele, porque Deus é o Criador do reino. E aí a gente sempre tem esse entendimento e temos que ter esta certeza que quando a gente chama Deus para estar conosco, Ele se faz presente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino.
que o reino de Deus esteja presente no meio de nós constantemente. Venha a nós o vosso reino. Que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas que seja feita a sua vontade, a vontade de Deus na minha vida, na nossa vida, na vida de quem precisa da nossa oração. Assim na terra como no céu. Assim como é no céu. Um reino de paz, um reino de alegria, um reino de bondade, um reino de obediência, um reino de graça. Assim deve ser aqui na terra. Que os homens sejam menos egoístas, que os governos sejam mais ligados a Deus do que as coisas do mundo, do que as ganâncias. E é assim que ele diz que devemos orar. E a segunda parte do Pai Nosso, ele se refere ao que nos alimentamos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Devemos pedir todos os dias que Deus nos dê o pão nosso de cada dia. O pão para alimentar o nosso corpo e nos manter fortificados, mas especialmente o pão da palavra, o pão da Eucaristia, porque o homem sem a palavra de Deus realmente é muito difícil. E o homem sem o pão para se alimentar fica mais difícil ainda, porque as energias vão que sumindo da gente. Precisamos nos alimentar do pão que nos fortifica com carne e o pão que nos fortifica com alimento para a alma, para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa vida como um todo. E esse pão é o pão espiritual, o pão que vem de Deus, o pão que vem de sua palavra, que nos ensina o verdadeiro caminho, e o pão eucarístico, que é o próprio Jesus em nós, no corpo, sangue, alma e divindade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí vem uma parte importantíssima para o nosso reconhecimento. E para que a gente reconheça, quer dizer, conhecer, a gente sabe que está no Pai Nosso, e a gente sabe que está na palavra, e a gente sabe que está nas boas virtudes, nos dons especiais, que é o perdão. Jesus diz que devemos perdoar sempre. Em outra parte, ele ensina que devemos perdoar não só uma vez, nem 7 vezes, mas 70 vezes 7 ao dia. Isso quer dizer, devemos sempre perdoar. Porque é através da liberação do perdão para aquele que nos ofende, nós também podemos ser perdoados com a mesma medida. Nós também devemos ser perdoados quando nós ofendemos ao outro. Quando nós ofendemos aqueles que a gente nem percebe muitas vezes. Então, o exercício do perdão é uma das partes do Pai Nosso em que Deus mais edifica, mais enfatiza e mais diz que é necessário diariamente a gente perdoar. Perdoar a nós mesmos. Muitas vezes a gente faz alguma coisa e fica se culpando o tempo inteiro. Mas necessário se faz entender que não tem uma folha que caia no chão que não seja permissão de Deus. Às vezes Deus permite
modelo. É preciso permitir o pecado para que ele perdoe. Não dessa forma, não desse entendimento, mas entendendo caso aconteça dessa forma. Veja, Jesus está dizendo que devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Assim como ele perdoa cada um de nós. O perdão de Deus, meu irmão e minha irmã, é garantido desde que cada um que cometeu o pecado se redima com Deus. Quer dizer, vá até Deus, peça perdão, se arrependa profundamente dentro de você. E também, aquele que lhe ofendeu, você vai a ele e perdoa. Ah, mas ele não veio me pedir perdão, mas eu perdoo. Ah, lhe ofendeu, lhe maltratou, lhe xingou, fez o que não devia. Exerça o perdão. Só através do perdão pode alcançar a libertação. Falamos nesse tempo de hoje muito em libertação. Libertações das amarras, das correntes, libertação de tudo que nos aprisiona, libertação quando estamos oprimidos, quando estamos deprimidos, quando estamos em depressão, quando estamos para baixo, quando estamos ofendidos e quando estamos com pena da gente. Acontece que em muitos momentos da nossa vida nós ficamos com peninha da gente, do nosso sofrimento, que ninguém vem nos acudir, que ninguém vem nos socorrer. Precisamos nos perdoar e nos libertar deste mal. É um mal, meu irmão, é um mal, minha irmã, viver com peninha da gente mesmo, dos nossos sofrimentos, das nossas dores. As nossas dores precisam ser ofertadas nos pés de Jesus. Por isso, o Pai Nosso, que Jesus ensina aos seus discípulos, que ensina a mim, que ensina a você, que ensina a toda a igreja, a todo o corpo de Deus, este Pai Nosso tem 7 pontos muito peculiares, muito importantes, primordiais para uma vida do cristão que vive na busca da intimidade com Deus. E mesmo que não vive, mas que pratica aquela oração, com certeza Deus vê a intenção do seu coração e o que tem de íntimo você com Ele. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação. É o último ponto. Mas livra-nos de todo o mal. Cair em tentação todos os dias, todas as horas a gente cai em tentação. Porque o inimigo, o próprio Jesus falou, que o inimigo está como um leão ao derredor para achar uma brechinha, entrar e fazer um estardalhaço na nossa vida. É a brecha que a gente dá. Qualquer um de nós, podemos abrir essa brecha. E o inimigo pode entrar e a tentação para cometer o pecado, para cometer o mal, para evitar perdoar, para fazer tudo aquilo que não convém ao filho que está na busca da santidade. Então veja, meus amados irmãos e irmãs, hoje é um dia muito especial de ensinamento do Senhor, onde a gente aprende que na oração do Pai Nosso, 7 pontos importantes que você vai contemplar, meditar e compreender. Amar a Deus, reconhecer o seu santo nome, viver e buscar a santidade,
Depois você medita novamente na sua casa, com a palavra, com alguém da sua família, com alguém que está próximo, quão forte o Pai Nosso é. A oração ensinada por Jesus. Você já pensou? O que Jesus orou e ensinou os seus discípulos a orar é o que a gente ora hoje. E muitas vezes passa só quando anoitecia, Pai Nosso que está no céu. E não dá o significado, nem o valor que a palavra tem. Oremos ao Senhor neste dia para que compreendamos cada vez mais os ensinamentos de Jesus e que sirva para a nossa vida, alimentando a nossa alma. Pai Santo, querido e amado, Pai querido, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amados irmãos e irmãs, fique com a libertação, o amor, a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. Que hoje, com esta oração, Ele inunda a sua vida e liberte de todo o mal. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja. Beijo no coração, paz e adoração.